Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Nesta segunda-feira, 8 de setembro, um dia após a comemoração da nossa independência, estamos aqui para começarmos mais uma vez o programa Tribuna Livre, que está sempre coladinho com o Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Nesta segunda-feira, nós vamos receber José Alex, ex-vereador, você foi primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Rio Branco, foi deputado federal, é ex-presidente da Assembleia Legislativa do Grande Oriente do Brasil, provedor de honra da Santa Casa e também comanda nas noites de domingo, no horário nobre aqui na TV Rio Branco Rede Cultura, o programa O X da Questão, que faz um resumo do que aconteceu na semana e acaba pautando muita gente também para a semana seguinte, como foi o caso de ontem à noite. Seja bem-vindo, José Alex. Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. É uma honra é minha. Como sempre, contamos aqui com a presença do Osmir Lima, debatedor, entrevistador, e também do Dr. Narciso Mendes, também debatedor e entrevistador. Do outro lado, você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. O programa é feito para você e por você. Então, continue com a gente. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes, esperando continuar com a sua audiência. Até já. Danilo. Muito bem, estamos começando então para valer mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira, 8 de setembro. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais. Nosso canal no YouTube é TV Rio Branco 8.1, ok? Seja bem-vindo, doutor José Alex. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer meu estar aqui ao lado do meu amigo, o eminente Osmir Lima, do Narciso, sabe? Só gratidão. Osmir, o doutor Narciso não vai ficar enciumado, não, já que você também é irmão do Alex, né, na maçonaria. Você tem o privilégio de começar, então, essa série de perguntas ao nosso convidado especial de hoje, ok? Tá, ok, obrigado. Aqui nós temos 3 ex-deputados federais. Vivemos, algum momento, a questão legislativa e política do país. Eu, sinceramente, eu queria ouvir sua opinião. Eu nunca vi tanta barafunda, confusão, do que estamos vivendo hoje no Brasil. O Congresso passou a fazer parte agora do Executivo. Ele não discute mais os problemas nacionais. Ele discute quanto eu tenho de levar de emenda para a minha base eleitoral. Muito boa pergunta. O Executivo está acuado, uma parte pelo Congresso, porque o que está sobrando para ele administrar é quase nada, o Executivo, e outra parte para o Judiciário, que toma medidas que, de qualquer maneira, mantém o Executivo numa medida preventiva. E o Judiciário está fazendo, o Judiciário, quando eu falo isso, eu falo com relação mais ao Supremo, que é quem mais está aparecendo. Estou falando primeiro, nem segunda instância, nem o próprio STJ. Estou falando do Supremo, que de vez em quando vem e viola a Constituição, e o Brasil, com tudo isso, passa a ficar polarizado entre 2 grupos. A esquerda, como líder, o Lula, e a direita, como Lula, o Bolsonaro. E os graves problemas nacionais estão sendo colocados de lado. Os graves problemas. Há um aumento de miséria no país, sim.
Você pode tirar pelo número de Bolsa Família de cada ano. Né? Eu pergunto o seguinte, para não me alongar mais, senão passaria aqui amanhã todinha só dizendo os males do Brasil de hoje. Como é que você vê tudo isso? País rico, né? Sim. O Brasil é um país rico. Todas as regiões têm riquezas aí que o país era para estar, o povo era para estar muito bem. Mas os três poderes, Narciso e Osbir, o executivo, o legislativo e o judiciário, e são os três poderes. Enquanto eles não fizerem se unirem, fizeram uma unificação e começarem, Narciso, por eles mesmos, tirar as mazelas que eles criam e que empobrecem o país. Porque agora, recentemente, você viu o TRT, no Regional do Trabalho, foi um escândalo, saiu aí no Fantástico, alugando por 2 milhões e pouco uma sala uma sala VIP dentro do aeroporto. Agora, eu pergunto a vocês, comporta isso no nosso país? Claro que não. A pessoa pagar auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio disso, rapaz, onde um povo está passando fome, onde as pessoas estão vivendo com salário mínimo, ou então com Bolsa Família, como bem colocou você. Então, a grande reforma que esse país precisa é fazer essa reforma nos três poderes. É chegar uma pessoa, sentar numa mesa e dizer, olha, não quero confusão, mas nós vamos ter que cortar na carne aqui em todos os aspectos. Porque senão fica o executivo fazendo tudo isso que está fazendo, aumentando ministério para fazer composição, viajando aí com 30, 40 pessoas, gastando dinheiro, sabe, adoidado. E, em contrapartida, o legislativo diz, se você está fazendo isso, eu vou fazer aqui o que eu achar que entendo. O judiciário é a mesma coisa. Então, precisa ter uma pessoa que senta numa mesa e diga mesmo assim, chama o feito à ordem e conversa institucionalmente. A própria verba indenizatória não existia na nossa época. Nem emenda, você lembra, era 1.500.000 reais de emenda, 2 milhões de emenda para a gente. Hoje em dia, um deputado é 80 milhões, 50 milhões, outros, sei lá, é tanto dinheiro que a gente não sabe nem a conta. Alex, eu tenho uma série de perguntas para fazer aqui a você. Fique à vontade. Mas eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, de antemão, declarando qual seja a minha opinião. E por que eu quero declarar minha opinião? Porque quando eu falo com um xiita do PT, do lulismo, Lula é santo e Bolsonaro é bandido. Quando eu falo com um xiita bolsonarista, Lula é quem é o bandido e Bolsonaro é o santo. Aí eu quero fazer aqui a declaração que eu falo. Eu passarei pelo maior constrangimento do mundo se o ano que vem eu tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro para continuar presidindo nosso país. Quer dizer, neste particular, eu ponho os dois na mesma balança. Porque os dois se imaginam que são candidato a herói. Que heroísmo Lula merece e que heroísmo Bolsonaro merece. Não merece. Não merece. Mas a realidade tem mostrado o seguinte. Não sendo herói, Lula pela terceira vez já foi presidente da República, eleito, e pretende ser eleito pela quarta vez. Qual é a sua interpretação sobre essa polarização Lula-Bolsonaro? Ela é benéfica ou maléfica à nossa democracia? A resposta é simples, ela é maléfica à nossa democracia. Agora, tem alguns pontos que precisam ser colocados. Eles têm bom senso para eles recuarem do que eles estão fazendo com o Brasil? Porque não seria a minha vontade, a vontade sua, nem a vontade do Osbir que mudaria isso. Mas o certo seria eles mesmo, né? Dizer assim, olha,
essa polarização nós vamos fazer vamos sentar numa mesa, vamos discutir, mas ninguém faz isso. Então vai continuar desse jeito. Tá? Vai continuar, infelizmente, vai continuar desse jeito. Eu gostaria imensamente que tivesse uma saída, respeitando tudo que o Lula fez pelo Brasil, que fez muito também já. Sabe? Ele não chegou, por acaso, à presidência da República. Respeitando o que o Bolsonaro fez, as ideias, os pontos de vista dele, mas nós temos que ter a independência, a modernização, a capacitação de pessoas administrarem esse país diferente. Né? E essas forças políticas, elas têm que entenderem isso. Eles estão causando um mal muito grande para esse país. Ambos, né? Ambos. Concordo com você. Ambos. Mas eu pergunto o seguinte, Alex, você não acha que a miséria que aumenta cada vez mais, tá aí o crescimento do Bolsa Família, como prova, você acha que a miséria também não está levando a essa falta de discernimento? Primeiro, o nosso eleitor, o sistema partidário brasileiro, eu não vou dizer que é o pior do mundo, porque eu não conheço todos, mas é um péssimo sistema partidário. Né? O sistema eleitoral também, que eu, por exemplo, sou a favor do parlamentarismo e do voto distrital, então eu acho que isso aí está falido, esse sistema atual. Agora, imagine o seguinte, e isso eu já vi em casos, inclusive caso pessoal, quando eu era candidato, eu fui conversar, Narciso, com uma pessoa que eu considerava minha tia, tanta afinidade política, pediu meu voto, primeira vez. Ela olhou para mim e disse, meu filho, você está vendo esse óculos aqui? Eu digo, estou. Pois esse óculos foi dado por fulano de tal, e já era deputado. Enquanto eu viver, e ele viver, eu não posso deixar de votar nele. Entendeu? E um parente quase. Então, esse sistema das necessidades básicas, que os políticos hoje que contam com um dinheiro extraordinário, nunca vi na minha vida, quer do fundo eleitoral, que eu acho isso uma indecência, assim, o fundo eleitoral, que é o próprio fundo partidário, que hoje contribui muito mais para os partidos políticos. Então, esse sistema, ele é inclusive difícil até de renovação. Como é que você vai colocar um candidato novo, com ideias novas, e queira mudar o país para melhor, diante de uma situação privilegiada de um candidato já com mandato? Você acha que nós não teríamos que fazer uma reforma muito grande nesse todo esse sistema? Tem que ser feita, porque senão eu não sei, sinceramente, onde é que o Brasil vai parar. Sabe? Tem que ser feito, tem que ter uma pessoa que chega ali, senta numa mesa e tenha bom senso. E chame todo mundo para uma mesa e diga, olha, nós vamos começar a fazer uma reforma. Eu não vou aqui aumentar imposto, não. Vou aqui apresentar nenhum aumento de imposto, não. Vou apresentar aqui nessa mesa aqui para vocês um trabalho que eu pedi minha assessoria para fazer, a assessoria fez, e vou começar dizendo para vocês, eu vou cortar aqui no meu poder, que é o executivo, isso, fazer alencar, sabe? Eu estou começando dando exemplo. Agora eu quero saber, presidente, você do Judiciário, o que você vai fazer no seu? E você, presidente do Congresso Nacional, o que você vai fazer no seu? Para nós nos entendermos bem, para nós sairmos daqui com uma proposta para a sociedade, para nós chegarmos... Enquanto não existir esse homem que faça isso, o erro do Bolsonaro foi não fazer isso, foi peitar as instituições, peitou mesmo, sabe? Peitou na rua, peitou com o povo. Isso foi um erro dele, mas se ele tivesse sentado com todas as ideias dele, boas, sabe, para o Brasil, e tivesse chamado as pessoas, botado do lado dele, conversado, pedido para fazer cada um fazer a sua parte, o governo dele tinha sido bem melhor. Se tivesse um bom diálogo com os outros poderes. Com os outros poderes. E enquanto nós não tivermos isso nesse país, Narciso, nós vamos ficar reclamando, sabe? Vendo tudo isso acontecendo, e todo mundo, porque ali nós já passamos ali dentro, a gente sabe como é que funciona. Você sabe, eu sei. Nós sabemos. Como? Nós sabemos como funciona lá o Congresso Nacional. Nós sabemos os 5 ou 6 líderes que mandam dentro do Congresso Nacional, e o resto é composição. É apertador de botão. Então, nós sabemos exatamente como funciona esse sistema. E se nesse sistema não tiver uma pessoa que sente numa mesa e chame as autoridades que podem mudar esse
sistema nesse país, não vai não. É de mal a pior. Ô Alex, na primeira eleição, pós a nossa última redemocratização, porque esse país é interessante. Ele já passou por 14 golpes de Estado. 14! O Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, ele golpeou Dom Pedro II. Quando lhe foi prometido que, se retirar do Império Português, ele seria o presidente da República. Ele disputou a eleição, Floriano Peixoto era o vice do outro candidato. Olha que coisa. E Floriano Peixoto acabou dando um golpe no Deodoro da Fonseca. Então, a nossa história política é muito triste. Mas Narciso, há de chegar uma pessoa que olhe para trás, veja todos esses erros e diga, vamos corrigir daqui para frente. Nós precisamos Sim, disso. precisamos. Nós precisamos disso. Ô, Alex, deixa eu só acrescentar e depois eu deixo a palavra com o Osmir. Getúlio Vargas perdeu as eleições de 1930. Quem ganhou as eleições foi Júlio Prestes. Ele juntou-se com a equipe mineira e a Paraíba e veio com uma cuia de chimarrão na mão, lá do Rio Grande do Sul, e acabou com a política do café com leite, quando os governos tinham que ser candidato ou pelo estado de Minas ou por São Paulo. Ele governou até 1937 de um jeito. Quando se viu ameaçado, ele deu um golpe nele mesmo, instituiu o Estado Novo. Então, o que é que nós estamos devendo? Ainda bem que nesse Foi uma particular, ditadura, o Estado Novo foi uma ditadura. com uma ditadura braba. Quem nunca leu Graciliano Ramos não sabe o que foi a ditadura Vargas. A Memória no cárcere? A memória de um cárcere. Então, Alex, o nosso país, ele é tão relapso com a nossa democracia, porque quem segura as democracias não é nem o judiciário, nem são as instituições chamadas partido político, Osmir. Quem segura a democracia dos Estados Unidos há 140 anos são dois partidos políticos, democrata e republicano. Aqui nós temos no nosso Congresso Nacional senadores de 20 partidos, deputados federais de 21 partidos políticos, e seja presidente da nossa República o capeta ou um santo, ele só governa se comprar os votos dos congressistas. E, para nossa vergonha, os congressistas inventaram, Osmir, a tal emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar é o maior balcão de compra de votos que já foi inventado na nossa história política. O que é que você acha disso? O Alex fala daqui a pouquinho, tá bom? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E o nosso convidado especial de hoje, José Alex, vai responder já a pergunta feita agora pelo doutor Narciso Mendes. Até já. E aí? Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Se você ligou o seu televisor agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui, eu, doutor Narciso e Osmir Lima, a receber o doutor José Alex, provedor de honra da Santa Casa.
Fique à vontade, então, para responder a pergunta feita na virada do bloco pelo doutor Narciso Mendes. A história de todos os países, de todos os continentes do mundo, são histórias muito parecidas com a nossa. Uma história muito parecida com a nossa. Mas eles se superaram. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que teve uma superação muito grande. Eu ainda creio que no Brasil nós podemos nos superar. Agora, não pode, Narciso, e isso acontece, sentar uma pessoa no executivo, e eu vou começar pelo executivo. Ele não pode sentar no executivo e começar dando um mau exemplo. Na corrupção, sabe? Na compra do sistema, nos gastos públicos afrontando a população. Vocês dois foram constituintes, deputados constituintes. A nossa Constituição hoje, que é uma Constituição, no meu entender, que tem muita coisa para mudar, mas ela foi uma Constituição muito boa, tá? Muito boa. Concordo. Ela está sendo respeitada, nossa Constituição hoje? Não. Ela não está sendo respeitada. Então, quando você vê que a nossa Constituição, que o que nós temos hoje para nos guiar os poderes, isso deixa um descrédito muito grande. Mas esse descrédito só acontece porque as pessoas que sentam nas cadeiras para governarem, elas não têm moral e nem caráter. Porque se elas tivessem, ela não fazia, nem compactuava com tudo isso que está acontecendo. E nem fazia vista grossa. Eu estou aqui fazendo vista grossa porque também fizeram vista grossa comigo. Eu estou aqui, eu tenho que fazer de conta que isso aqui é uma democracia porque me tiraram aqui e me botaram aqui. Então, é complicado, meu amigo. Haverá de chegar uma pessoa que tenha uma visão, que pense o Brasil 40, 50 anos, como chegou em São Paulo. Esse governador de São Paulo, ele tem feito serviços de São Paulo para 40 anos na frente. Alex, só fazendo um ligeiro parênteses, dentro do que você está afirmando aí com relação ao judiciário. Eu, pessoalmente, sou favorável a que só possam chegar no Supremo juízes de carreira, que passaram em concurso público, se prepararam, que tem um curso, né? E tem a experiência de longos anos no judiciário. Você não pode pegar meu amigo, porque me ajudou com advogado, põe lá. O outro, meu compadre, aí põe lá, só porque é formado em direito, mas talvez até com uma péssima formação. Isso é equivocado. Teria que ser juiz de carreira. E entrando até o primeiro grau. E para complementar esse seu pensamento, Osbi, que é correto, ainda tem mais. Aí nós precisamos olha, porque tudo isso que está acontecendo nesse país, a culpa é de todos nós que votamos. Claro. A culpa é do eleitor, que elege essas pessoas. No próximo ano, nós vamos eleger 2 senadores da República. Vamos reeleger ou eleger novos. 2 senadores da República. Se esse Senado estivesse cumprindo com o dever e a obrigação dele, Osbi, não passava para subir lá no Supremo uma cadeira determinado tipo de pessoas. Eles colocariam as pessoas no lugar deles. Eles fariam a mudança que requer. Mas por quê? Mas isso tem que partir do executivo, do legislativo, do judiciário. Mas não, enquanto um faz uma barganha, Narciso, é uma barganha muito vergonhosa essa, que o judiciário faz. Em todos os poderes. Vocês vão mexer comigo, eu vou mexer com as suas emendas. Quem? O judiciário. Ou então eu vou mexer com a sua pessoa que tem um processo aqui. Tem um processo aqui. Você já pensou você viver num país desse, Muniz? A insegurança jurídica, a insegurança parlamentar. Hoje um deputado... O que um deputado hoje ele não pode falar? Se ele falar, vai poder no inquérito que faz não sei quanto tempo de... Sabe, se toma uma posição dentro do Congresso Nacional, eu desfaço lá na frente. Isso não está correto, isso não está correto. Mas isso é o sistema de quem está governando. É a responsabilidade de quem está governando. E a culpa é de você, eleitor, que votou desse tipo de jeito. E observe o seguinte, que a Constituição diz que o congressista, senador e deputado,
são invioláveis por quaisquer palavras, atos e votos. Na Constituição, claríssimo. Não precisa ser jurista. Não. Não é questão de interpretação. Não, é não de tem aplicação. interpretação. Não é questão de ser jurista, é questão de não ser analfabeto. Basta ler. Vai saber ler. Não, Osmir. A Constituição não é tudo. Interessante. A proclamada mais perfeita democracia do Brasil é dos Estados Unidos. A segunda, a da Inglaterra. Não é? A Inglaterra não tem Constituição. A Inglaterra não tem Constituição. Então não vamos se pegar. Acho fundamentalmente importante que tenhamos uma. Mas ela somente não basta. Não, precisa ter caráter, sabe? Precisa ter responsabilidade com aquilo que Porque está fazendo. a Você é um país Constituição, Precisa ter respeito. a Constituição, inclusive nos Estados Unidos, defende princípios. Defende princípios. Quem obriga o cumprimento é a legislação, as leis que são As aprovadas. constituições estaduais, Narciso. Hein? Lá, desculpa, vamos fazer a diferença. Nos Estados Unidos, a Constituição Federal foi iniciada só com 7 artigos. Ou ampliaram um pouco mais. Porque os Estados Unidos é uma verdadeira federação. Lá quem manda são os estados. Tem estado que tem pena de morte, outro não tem, porque o valor está nas constituições estaduais. Já que Narciso está falando tanto dos Estados Unidos, por que você acha hoje, Narciso, que o Brasil hoje está procurando apoio fora do país, lá nos Estados Unidos, pelas injustiças que se estão cometendo aqui no país? Não, primeiro... Por causa que é uma legislação democrática. Primeira, por causa do a respeito minha à primeira democracia. preocupação é de que nós somos regidos pelas nossas leis e não pelas leis dos Estados Unidos. Perfeitamente. Vou fazer uma perguntinha aqui a você simples. A lei mais estricta que os Estados Unidos impuseram aqui no Brasil a pretexto de defender os direitos humanos. O que os Estados Unidos estão apoiando lá no Oriente Médio? Que se mate, como ontem foi morto crianças, mulheres bombardeadas por o primeiro-ministro de Israel. E por que os Estados Unidos não intervêm em nome dos direitos humanos contra a tirania do primeiro-ministro de Israel? Eu não vou fazer essa defesa aqui, porque nem estou à altura de fazê-lo, mas eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Porque antes do prédio cair, eles bombardearam o prédio, ou mataram as crianças, mataram idosos, mataram isso, aquilo, outro, eles enfrentam lá o terrorismo. Eles enfrentam lá uma quantidade de terroristas que entra e assassina e leva para dentro. Eu não estou me reportando ao Hamas. Mas eu estou. Mas ele está. Sim, eu estou dizendo que eles estão matando os palestinos. Aí os Estados Unidos, antes de fazerem isso, antes de matar os palestinos, como você está dizendo, que eles estão procurando o pessoal do Hamas, eles foram invadidos lá, foram matar crianças, foram matar jovens, até hoje estão resgatando corpos. Quer dizer, os Estados Unidos verificou isso. Aqui no Brasil, hoje, aí eu vou voltar aqui para o Brasil, nós temos um sistema que ninguém fala, as redes de comunicação não falam, os grandes debates não falam, Osmir, sobre esse assessor, o juiz e esse assessor que falsificava laudo para dentro de processo. Hoje você não vê ninguém falando disso. Mas existe. Mas aqui a Folha no de Brasil. São Paulo começou e parou. Parou. Então Narciso, tem que ter uma saída, porque senão nós vamos... Isso aqui E na sua opinião, por que isso é um assunto proibido? Por quê? É que o Supremo, meu amigo, determina, ele sabe a vida de todo mundo. É o assessor direto do Alexandre de Moraes. O Tagliaferro. Isso. É.
Ele está fazendo revelações gravíssimas. Gravíssima, rapaz. Gravíssimas. Narciso. Contra o Alexandre de Moraes e contra o grupo que o apoia lá dentro do TSE na época. Ele foi errado? Foi. Ele também tem uma culpa, uma parcela muito grande de culpa. porque Narciso, ele permita-me, obedeceu. Alex. Deixa eu vontade. Narciso, eu não vou aqui defender morte de inocentes. Eu acho uma coisa terrível. Infelizmente, numa guerra, Acontece. isso acontece. Agora, a covardia maior está dos terroristas que se abrigam Nos em lugares, nas hospitais, hotéis, não sei o que tem mais lá, se abrigam lá e, à medida que se ataca pessoas inocentes. Mas eu não sou a favor disso, não. Também não. Eu acho que Israel hoje tem condições de caçar os terroristas no corpo a corpo. Não precisa estar jogando bomba mais. Eles já tomaram aquela parte, já tomaram a faixa de Gaza, então vamos entrar e enfrentar os terroristas, porque está atirando bomba. Isso eu não concordo também, não. Eu também não. Porque aí, como você colocou, crianças, velhos, inocentes, são atingidos. Mas nem de um lado, nem do outro, né? Não, sim, mas o outro lado nós sabemos que o outro lado não tem. é. Israel erra por não fazer uma penetração com todo o seu corpo. Mas voltando aqui para o nosso Brasil, Narciso e Osbi, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para todos dois. Tem outra saída além dessa de chegar a homens decentes, homens, sabe, que conversem numa mesa, homens que tomem providências e comecem por eles mesmos, pelas instituições que estão aí fragelando a população do Brasil? Eu posso responder vocês primeiro? Depois eu respondo. Tem. Agora pergunte ao povo. Qual que é a culpa disso aí, meu amigo? Se você colocar hoje Lula e Bolsonaro como candidato, vai ser uma luta terrível. E se você botar aqui um terceiro, quarto, quinto, sexto candidato, ninguém vota nesses outros. Votam nos dois. Que estão causando mal ao país. É complicado porque é voto democrático, voto do povo. Como é que você vai alterar isso? Entendeu? O povo precisava ter mais consciência política, que é diferente dos países europeus, onde eles, por ter uma formação melhor, eles raciocinam talvez melhor, não são premidos pela fome, entende? Aí consegue distinguir bem quem é o melhor para o seu país ou não. Tá? Alex, Se o Trump não sair bem, essa série de coisas que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, ele não se reelege, não. não, primeiro ele não pode mais se reeleger. É o terceiro. A Constituição já Ô, não permite. Alex, Não, eu dei só como exemplo. Né? na minha vã ilusão, eu vou procurar fazer um texto e mandar para o Superior Tribunal Eleitoral e para o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, dizendo que ao invés de nas campanhas eleitorais ficar fazendo aquela propaganda, voto não tem preço, tem valor, não venda seu voto, nem isto nem aquilo, não receba pagamento pelo seu voto, eu imaginei uma figura do chamado calote cívico. Sabia? Calote cívico. O que é o calote cívico? É o Tribunal Regional Eleitoral autorizar que o eleitor pode receber dinheiro de um candidato que pretenda comprar o seu voto. Isso não é crime. Passa a ser crime se ele entregar a mercadoria. Então, receba o dinheiro, mas não vote no candidato que queira comprar o seu voto. Essa é a minha... Mas como é que ele vai saber se entregou ou não a mercadoria? Hein? Como é que ele vai saber se entregou ou não a mercadoria? Sim, eu estou me reportando que o eleitor não deve ser seduzido
para votar em quem pretendeu comprar o seu voto. E nesse aspecto, eu acho que a campanha é fundamental de conscientização, sabe? Até nós mesmo dizendo isso o tempo todo que nós pudermos, onde nós estivermos, sabe? Isso que você está dizendo, sabe? Porque é triste, muito triste, porque o candidato também lida com esse tipo de política que passa a ser uma política de consumo, né? Todo mundo chega na época da eleição, é uma época de negócio, né? O pessoal já senta em casa, chega em casa, eu tenho tantos votos. Rapaz, eu nunca... Sempre eu fiquei assim, estarrecido com tudo isso. E o deputado que faz isso, que se presta esse papel, ele não tem compromisso, não. Ele sabe que ele não tem compromisso com aquela família, com aquele pessoal, a não ser um compromisso de voltar e comprar de novo. Ele já sabe que foram vendidos. Mas o mandato dele, ele vai fazer o que ele achar que deve, Buniz. O que ele tiver na cabeça, ele faz. Ele não tem um compromisso eleitoral. Ele não tem compromisso nem com o partido que o elegeu, vai ter compromisso com mais quem? Até porque ele não sabe nem o que é que tem dentro do programa do partido, muitas vezes. Se nem o candidato sabe, imagina o eleitor. É uma bagunça total. O Alex, faz a observação depois do intervalo. Só um minutinho, aí você já pergunta. Certo. Eu considero, e já votei nele 3 vezes para presidente da República, Ciro Gomes, uma das mentes mais brilhantes para discutir assunto de natureza política, de natureza jurídica, que ele também é advogado, foi o prefeito, governador, deputado federal, o Ciro Gomes. Muito preparado. Mas me desanima, me entristece, quando ele já trocou 10 vezes de partido político. Ora, se o cara não honra um partido político ao qual é filiado, ele vai honrar mais o que, Osmir? Até porque os partidos políticos no Brasil não têm muito valor, não é por isso. Complicado. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. O Alex pode comentar sobre o comentário também do doutor Narciso. E, claro, outras perguntas e respostas surgirão no terceiro e último bloco. Até já. Julgado Ok, pelos... estamos de volta com a terceira e última parte do Tribunal Livre desta segunda-feira, hoje recebendo o doutor José Alex, que também é apresentador do X da Questão aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Registramos aqui a presença da doutora Roberta, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite para você que nos prestigia na capital também e no interior. Doutor Alex, fica à vontade para fazer um comentário a respeito do que falou o doutor Narciso. Lembrando que tem um dado aqui que vai ao encontro que o senhor acabou de falar no bloco anterior, quando o senhor falou sobre as instituições. Pesquisas revelam que no top 5 da credibilidade, nenhum dos poderes legalmente constituídos, Executivo, Judiciário e o Legislativo, aparecem mais, nenhum aparece mais, digo, no top 5. Perderam a credibilidade total. Perderam a credibilidade total. Lamentável. E o Ciro Gomes... Narciso, que você estava... Isso enfraquece a nossa democracia, né? Com certeza absoluta. Apesar que depois eu ainda vou ver se eu ainda tenho tempo para falar sobre essa questão dessa pesquisa. O Ciro Gomes é uma pessoa muito inteligente, competente, sabe se posicionar. Com relação aos partidos, que ele já mudou para 10 partidos, o sistema no Brasil é esse. Agora, o que ele não tem mesmo é uma interlocução com o povo. Ele não tem, ninguém entende o que ele fala. Interessante. Entende uma classe, mas o povo mesmo, a população mesmo assim, não consegue compreender ele. Por isso que ele é um homem muito inteligente, bom de debate, mas quando chega uma decepção nas urnas. E tem um ar de certa arrogância, Tem. né? E ele muda muito de opinião. É tanto, Alex, só para esclarecer mais, que a política, a eleição é a arte da soma. Você tem que somar, você tem que ter aliado. E o Ciro Gomes,
ele é anti-Lula, ele é anti-Bolsonaro, ele é anti-Temer, ele é anti-Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, parece, a prepotência dele chega a tal ponto que só existe ele e mais ninguém. Esse homem chegar à presidência da República é uma grande preocupação para mim, sabe por quê? Porque ele, talvez as ideias dele sejam muito boas, mas ele não vai saber também, dada essa prepotência, essa arrogância, querer ser mais do que todo mundo, aí vai querer colocar coisas e acontece um desmantelo maior do que esse que está aí. Porque se esse país não tiver, e eu volto a dizer, uma pessoa que sente numa mesa e saiba conversar, saiba dialogar, sem politicagem, saiba dar exemplo, Eu dou exemplo daqui. Eu estou dizendo que isso aqui está errado, mas eu estou começando aqui. Os meus erros eu quero corrigi-los. Sabe, Oswaldo? Porque você envergonha o outro que está do outro lado. A pessoa vai sair dali e vai ficar pensando, rapaz, o homem agora quer corrigir as coisas lá, e eu tenho que corrigir aqui também. O outro também. Então, para mim, não existe outro caminho se não for uma pessoa que faça isso. Você está falando na possibilidade de existir no Brasil alguém tipo Nelson Mandela na África do Sul? Não, eu não chego a tanto, porque se chegar o Nelson Mandela no Brasil, do sistema que está, mesmo assim, eu acho que ainda afastam ele e desmantelam a vida dele e de quem estiver perto dele também. Tem que ser uma pessoa que saiba a podridão que tudo aquilo é. Sabe? Meu amigo. A podridão que tudo aquilo é, e que possa dizer mesmo assim, eu quero dar exemplo. Meu amigo, olha, eu posso até, mas eu tenho que dar exemplo disso aqui para nós melhorarmos esse país. Vamos ver o seguinte, na época eleitoral, vamos nos reunir para discutir dos candidatos que são apresentados, aqueles que mais serviriam o Brasil. Muito bom. Boa ideia. Muito bom. Mas vamos mudar um pouquinho aqui de assuntos. E eu quero tocar aqui num problema que, para mim, é fundamental, é crucial, que é a questão ambiental. Eu, ao contrário do que alguns pensam, não sou a favor de acabar com a floresta amazônica. Quem for lá no IP, pode ver que a minha casa é a casa que mais tem floresta. Verdade. Hã? Tem muitas árvores lá. Muitas árvores. O problema é o seguinte, que o Acre mesmo tem inúmera riqueza no seu solo, subsolo. Mas, no entanto, estamos hoje proibidos de explorar. Inclusive nas terras indígenas, os próprios índios estão proibidos de explorar a sua riqueza e vivem numa miséria absoluta. Não adianta você ter uma floresta toda preservada com um bando de miseráveis embaixo. E o Acre hoje é o segundo estado mais pobre da federação. Agora veja os absurdos que acontecem aqui nesse estado. Você sabe, Alex, Narciso, Muniz, vocês sabem que nós temos municípios que nessa época do ano, o Rio Seco, estão completamente ilhados. Marechal Taumaturgo, só Canoinha, Narciso, porque tem uma cachoeira no meio do Juruá. Você só pode ir se for em Teco-Teco. Eu estava falando que minha esposa é de lá e tem muitos parentes de lá. O custo de vida de Marechal Taumaturgo é uma coisa assombrosa. Aí querem construir uma pequena estrada de 90, 100 quilômetros. Aí vem um Ministério Público e diz, não pode, porque isso vai devastar a Amazônia. Ou não pode, porque está passando por uma reserva indígena e o índio quer. Ele quer sair daquele isolamento também. Isso está colocando nosso país num atraso secular. Secular. Esses municípios, quando a gente vai lá, passa 10 anos sem ir. Quando a gente vai lá, 10 anos, mudou uma escolinha aqui, uma caixa d'água acolá, mas continua sem gerar emprego, sem gerar nada para a sua população. Como é que você pensa sobre isso, meu amigo? Eu penso assim com muita simplicidade, Narciso Osmi. e Osmi. Nós temos que mudar
a legislação desse país, nesse aspecto. Porque se nós ficarmos nessa reclamação, por exemplo, eu quando estive lá no Congresso Nacional, eu apresentei vários projetos de leis para a Amazônia. Não andaram naquela época. Não andaram. Mas vem uma eleição. Se o povo se organizar e está sentindo na pele, está vivendo aquilo, tem que conversar com os seus representantes. E esses representantes não é para ficarem aqui do Acre dizendo, porque a Amazônia está aqui, a Amazônia, ninguém pode fazer isso. Eles vão para dentro do Congresso Nacional, Narciso, mudar a legislação. Porque se o promotor, o procurador, o juiz, o fiscal faz isso, é porque tem uma legislação que foi aprovada pelo Congresso para que isso aconteça. Então, para se mudar isso, Muniz, só no Congresso Nacional. Não tem outra forma. Mas aí nós temos um dado preocupante. Claro que o dinheiro dessas ONGs, a maior parte são dinheiros vindo de empresas internacionais, governos e tal. Mas o Sul não tem interesse. Se preservar a Amazônia, o Sul ganha. O Sudeste ganha. E o próprio Centro-Oeste, porque eles já devastaram o que tinham que devastar para construir sua riqueza. Então, eu me lembro que eu fiz parte da comissão. Eu lembro do seu De trabalho. 80%. Eu lembro do seu trabalho com relação às ONGs. Eu fiz uma CPI contra as ONGs da Amazônia. E fiz parte da comissão que aprovou os 80%. Aquele senador por Rondônia, que até faleceu, que era dono de faculdade, Odaci Soares. Odaci Soares, que é acriano, era o presidente da comissão. De Brasileia. Era o presidente da comissão. Era de Brasileia? De Brasileia. Ele ficou chocado quando chegou a emenda. E nós saímos às pressas. A dona Marina Silva fazia parte dessa comissão, era uma defensora. Aí, corremos para lá. Sabe o que ocorreu? Para a gente apresentar emenda para alterar isso, tinha passado o prazo. Então, quando o governo envia para o Congresso uma medida provisória, criando isso aqui, quando é organizada a comissão para apreciar a medida provisória, aí você já não pode apresentar emenda porque tem passado o prazo. Só quem pode alterar isso é o Colégio de Líderes. E o Colégio de Líderes não tem interesse, principalmente Sul, Sudeste e hoje Centro-Oeste, não tem mais interesse em fazer essas mudanças. Preservaram lá 80%. Então, muitas vezes não é o parlamentar que não queira. E nós não temos nessa região, nessas regiões nossas aqui da Amazônia, parlamentares que saibam colocar isso de uma forma contundente, mostrando a nossa realidade. Não tem debate com o Sul, não tem debate com o Centro-Oeste, sabe? Não debatem sobre isso, mas se começar a fazer isso, por exemplo, nós aqui temos um parlamentar, que vocês conhecem muito bem, que é o Márcio Bittar. Mas essa é uma bandeira que o Márcio discute em todos os momentos onde ele pode, com relação à Amazônia. Mas não discute só assim no discurso. Eu já vi a presença, já participei de debate, observei ele debatendo com parlamentares, mostrando a realidade. Agora, recentemente, ele gravou um vídeo de uma índia com um rato. Estava levando o rato para comer. Rapaz, e eu vi, por exemplo, aqui quando foi na assinatura, ele citou isso, e como as pessoas perguntavam a ele. Então essa realidade é verdade que você colocou aí. Mas tem que ter o contraponto. O Alex. Tem que ter o contraponto. Alex, eu não sei se o Osmir vai concordar. O mais graduado, o mais importante dos constituintes que aprovaram essa atual Constituição chamava-se Roberto Campos. Só para ter uma ideia, à época, ele era o único sobrevivente de todo mundo
que tinha assinado a carta de Bretton Woods. Que explica um pouco que carta é essa, porque o nosso A espectador carta pode- de Bretton Woods foi que instituiu a democracia econômica e social do Ocidente. Tá. Então, o Roberto Campos, ele sempre que subia na tribuna da Assembleia Nacional Constituinte, ele chamava atenção para um detalhe. Pelo caminhar das coisas, nós não estamos escrevendo uma Constituição. Nós estamos escrevendo uma carta de boas intenções. E que, na realidade, quem lê o artigo 6º da nossa Constituição, a nossa Constituição é uma carta de boas intenções. Não é de má intenção, eu não estou dizendo. E ele dizia, na época, que o Brasil tem que parar de louvar suas riquezas quando nós não as temos. Nós temos recursos. E que o Brasil precisava fazer era transformar recurso em riqueza. O Brasil tem 22% da água doce do mundo. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. O Brasil tem o melhor clima do mundo. Até porque tem todos os climas. Graças a Deus, os países que passam na linha do Equador têm essa... Então, Alex, o que o Brasil, nessa questão, Osmir, tem que preservar a Amazônia? Ótimo. Ótimo. Os países que se tornaram trilionários porque devastaram as suas florestas, em particular toda a Europa, nos indenize por um justo preço para que a gente preserve a floresta amazônica. Agora, preservar a Amazônia para satisfazer o bel prazer dos xiitas ecológicos, aí não. Aí não. A mesma coisa, Alex, é isto. Nós precisamos transformar nosso recurso em riqueza. Do contrário, as terras raras que tem na Amazônia continuar sem ter nenhum valor e sem trazer nenhum benefício. E para tudo isso que nós estamos aqui conversando, se não mudar a legislação, continuará sempre do jeito que está. Exatamente. Tem que ter pessoas que discutam a mudança da legislação. Se não fizer isso... Nós estamos diante de um problema sério da reserva Chico Mendes, que abarcou 7 municípios, travou a nossa economia. Difícil, complicado, muito complicado. O município de Marechal Tamaturgo é toda a área de preservação, o próprio município. É a área de preservação. É uma loucura. E essa gente continua querendo preservar cada vez mais. Ouviu? E esse pessoal é interessante, eles têm uma força. Aí eu volto a repetir aquilo que disse. Como os empresários do Sul já devastaram o que iam devastar por lá, eles não querem se comprometer porque é uma ameaça contra os negócios brasileiros para quem explorar aqui a Amazônia. Você vê que ato mais arbitrário do que esse que prenderam gado, um gadozinho de famílias rurais que moravam numa área de preservação. Não podia o governo ter, que tem tantas terras aí, ter colocado 10, 15 hectares para eles, mudar, levar o seu gado, a sua família. Eu vi fotografias e vi vídeos e que clamava aos céus vingança. Chegou a ver isso? Eu vi. Agora, como é que vamos resolver essa questão? Tem um fato que aconteceu aqui numa época de uma eleição, da última eleição para o Senado. Eu participei dessa reunião, tinha uns 70, 80 pastores, e foi com o candidato Márcio Bittar. Né? E aí eles estavam lá com a carta de intenção, leram a carta para o Márcio assinar. Tá? E ir para o cartório registrar a carta. Que era o que eles entendiam que tinha que ser defendido.
a questão do aborto, da família, de tudo isso que os cristãos defendem. E o Márcio assinou a carta. Foi no cartório e registrou. Entregou para eles e ficou com a cópia. Hoje, Narciso, lá onde ele assinou a ficha de filiação, Muniz, você estava lá, onde ele assinou a ficha de filiação, foi Magno Malta e mais 2. Sóstenes Cavalcante? É. Presidente nacional. E mais 2 Magno Malta crente, né? Sim. Dos crentes, dos evangélicos. Isso. O Márcio Bittar defende mais aqui a pauta da família, a pauta que os evangélicos, que os cristãos defendem, do que os próprios cristãos que estão aqui. Do que os próprios pastores, que isso, daquilo outro. Então, eu cito isso só como um exemplo, que deixou o Alex satisfeito, porque eu participei da reunião. E aqui no Acre, por exemplo, o apóstolo Hildes e tantos outros que estavam na reunião, eles sempre dizem isso onde estavam. Aquele compromisso foi firmado e foi cumprido, porque eu mesmo fiscalizei. Mesma coisa com relação à Amazônia, a mesma coisa você, eleitor que está aí e vai votar para Senado, para deputado federal, para isso, para aquilo outro. O que você pensa que você defende, é isso que você tem que conversar, meu amigo. Perguntar ao seu parlamentar, conversar, pedir um compromisso. Só muda se for dessa maneira. Senão nós vamos ficar reclamando, e a lei, se você não mudar a lei, não resolve. Estamos chegando ao final do programa. Ô Osmir, já que você começou, você começa também a série de despedidas. Despedidas, não, as considerações finais. Pronto. Ah, sim, considerações finais. Porque despedida, eu não vou me despedir tão cedo, se Deus quiser, desse meu amigo aqui. Ainda vai fazer aquele... Vamos lá, então. Alex é meu amigo aí de quase 60 anos. Verdade. Eu estou exagerando, Alex, na verdade. idade. Verdade. Eu acho que faz até mais, porque quando eu estava antes de nascer, eu já pensava em dizer assim, eu vou ser amigo do Osmir. E foi um prazer, Alex. Prazer foi meu. Qualquer dia desse você faça o inverso, leve eu e o Narciso para o seu Vou levar programa, mesmo. o X da questão. Para a gente Programa falar, lá. que aí nós vamos ser entrevistados. Você, aí fica melhor de eu ter uma posição, Narciso, ou outra, etc. Tá? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Sua presença em qualquer lugar, inclusive na sua casa, quando você vai para a cozinha, Narciso, né? Já esteve lá. Quando ele vai para a cozinha, ele é chefe de cozinha. É nada, o chefe Que tá é ali. nada, é ele. Nada. É ele. Ali a esposa dele fica só olhando. É. Entendeu? Ele fez uma vez, isso não é crime não. Né? Deram para ele, já morto, ele não pode fazer nada, jogar fora. Uma jabuti mais Narciso, ele prepara aqui um negócio, uma muqueca. A muqueca, foi uma muqueca. Vamos fazer essa muqueca a qualquer hora dessa. Agora que voltou as pazes, ainda... Prazer te rever, Alex. Doutor Narciso Mendes. Alex, eu tinha elencado aqui 14 questionamentos que eu queria a sua apreciação. Chegou ao final, o primeiro deles eu não fiz. E se não der tempo, apenas eu deixo o questionamento aqui. Dá tempo ainda. Para uma futura vinda sua aqui. As santas casas no Brasil inteiro já foram os melhores exemplos de saúde pública do nosso país. Muitas delas foram depredadas, abandonadas, entregues ao Deus dará. Como a de Cruzeiro do Sul, por exemplo. A de Cruzeiro do Sul está desativada, é? Tá parada. Então, Foi fechada, quase. de repente, você toma conta da Santa Casa aqui do Acre, transforma naquela coisa belíssima que foi transformado. E é. Você se orgulha disso? Tenho muito orgulho, tenho muita alegria e satisfação de ter tido essa responsabilidade
ali com a Santa Casa. Hoje nós temos 10 milhões de equipamentos lá, 5 salas cirúrgicas, com a UTI de 10 leitos para montar, Narciso. E se você entrar dentro de uma sala que está preparada lá, de equipamento, é equipamento. Sabe? É equipamento, não é brincadeira não. Só 10 milhões de equipamento quem colocou lá foi o senador Márcio Bittar para nós comprarmos esses equipamentos. E está tudo lá para nós montarmos. Agora, falar da Santa Casa, nós passaríamos aqui um programa todinho, viu? E com relação à Santa Casa de Cruzeiro do Sul, é a Santa Casa hoje mais documentada do Brasil. Já me disse. Eu já lhe disse, está aqui no... Mas foi você que isso ergueu. Documentada Foi. como? É a Santa Casa mais documentada desse Eu não país. tinha nada, Narciso. Ela estava fechada, estava... Fechado. Quando os maçons me procuraram na Santa Casa, para que a gente pudesse fazer um trabalho lá, né? Foi. E nós olhamos lá e vimos que estava... Aí nós fomos resgatar a Santa Casa, fazer os acertos trabalhistas, fomos fazer a documentação dela e hoje nós estamos em Rondônia, estamos em Mato Grosso, estamos em Brasília, estamos em Goiânia. Graças a esse trabalho que a gente vem voltando. Muito bem. Com parceiros, com isso e aquilo outro. Mas é um programa todinho. Foi um prazer conversar contigo, Alex. Você também engrandeceu o programa hoje. Parece que ele queria dar um finalzinho aí. Eu quero só agradecer aqui esse bate-papo, porque para mim é muito gratificante, a gente aprende muito, sai daqui cada vez mais fortalecido, porque enquanto duas pessoas que podiam estar muito bem em casa, tomando banho, piscina, curtindo os netos e bisnetos, mas estão aqui discutindo a política nacional, a política internacional, a política local, que nós nem conversamos sobre a nossa política local, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas é isso, vamos torcer que a gente continue assim, cada Deus nos dê saúde, felicidade. Muniz, muito agradecido aqui pela condução aqui do programa. É uma honra participar aqui com o amigo A honra é tá? nossa. Mas antes de você encerrar, nós podíamos conversar sobre a política local, é uma sugestão. Eu e o Narciso, no teu programa. No meu programa. Tá? Vamos só agendar a data agora. Está aceitado o Topado o desafio. Tá topado. Legal. Tá topado. Um abraço, foi um prazer. Parabéns Obrigado, pelo trabalho. Muito agradecido. Valeu. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um entrevistado. Eu, Narciso e Osmir. E do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso. Eu volto amanhã, mas com o Boa Noite Rio Branco, entrevistando, entre outras pessoas, o coronel Ulisses, o deputado federal Ulisses Araújo, do União Brasil. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.